Olá, bom dia e seja muito bem-vindo a mais um devocional aqui no canal da Live Rema. E para começar esse devocional, a pergunta que eu quero te deixar é: será que algumas coisas na sua vida não têm acontecido porque você não tem provocado a fé dentro de você? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, sobre fé. E na realidade, como a própria Bíblia já nos diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então a fé é um dos pilares que rege a vida de todo cristão. E para começar esse devocional, gostaria de abrir a Bíblia com vocês lá em Gênesis 22, versículo 4, 5 e 8. O versículo 4 diz assim: No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Versículo 5. Abraão ordenou aos seus servos: Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Versículo 8. Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Aqui nós vemos dois pontos, duas pessoas e duas fés. O mais legal de toda essa história é que no versículo anterior, aqui a gente leu o versículo 8, mas no versículo 7, Isaac pergunta para Abraão: Pai, aqui já está a lenha, já está tudo certo para a gente entregar o nosso sacrifício, mas aonde está o cordeiro? E aí é quando a Bíblia diz: assegurou-lhe Abraão. Se tem uma das coisas que mais eu consigo ver nessa fala e nesse trecho demonstrando qual foi a atitude de Abraão, é a fé, se resume em fé. Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. O mais incrível de tudo isso é que a fala de Abraão dá de se entender que ele também não estava vendo o cordeiro. Ele também ainda não tinha visto a provisão de Deus. Mas pela fé que já existia nele, ele estava trazendo segurança para o filho dele. De assim: filho, Deus vai fazer alguma coisa vai acontecer, mas acalma o seu coração. Eu acho muito incrível, e os dois pontos que eu queria comentar é que a fé de Abraão era a fé de que Deus iria prover, e a fé de Isaac era a fé de se deitar e confiar na palavra que o pai dele disse a ele. Então, já que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos, essa palavra nos motiva e nos impulsiona a entender que às vezes as coisas nas nossas vidas não acontecem porque nós não estamos provocando o nosso milagre. E às vezes isso se torna até um pouco clichê, mas a realidade é que se as coisas se movem por fé a partir daquilo que Deus determinou, nós precisamos acionar essa fé em nós, dar o primeiro passo. Eu acredito que o papel de Abraão foi muito crucial para a história de Abraão, Isaac e toda a descendência que vem após ele. Se ele não tivesse dado esse passo de fé, de que Deus ia prover um cordeiro para estar no lugar de Isaac, talvez a descendência dele não viveria tantos milagres, até chegar lá em Jesus e tal. Talvez a trajetória da vida deles não tivesse sido como foi. Sabe, uma descendência cheia de milagres, cheia de provisão do Senhor. Mas tudo isso começou com um passo. Ele subindo ao monte com o filho e tudo preparado para o holocausto. E chegando lá, se posicionando como Deus queria. Para que então Deus provesse o cordeiro. E é muito lindo também ver a fé de Isaac. Porque Isaac conheceu a Deus através da fé do seu pai. E tem uma canção que eu amo demais, que é do Ministério Apacentar, e que eles falam assim: quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar. E aí na estrofe seguinte ele fala assim: mas também deve ser difícil ser como Isaac e se deitar-se sobre as pedras do altar. O que a gente vê aqui é que Deus moveu tanto o coração de Abraão quanto o coração de Isaac, para que o propósito do Senhor fosse estabelecido e o milagre fosse gerado.
O sacrifício já foi providenciado, mas não só para que os outros vejam que Deus fez o milagre, mas principalmente para que a sua fé, para que você como filho saiba quem Ele é. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante que me marcou muito, e a frase era: às vezes Deus não quer prover um milagre somente para que as pessoas que estão ao seu redor vejam, uau, Deus faz. Mas Ele quer prover na sua vida para que você saiba quem Ele é. Para que você, como filho, entenda a dimensão do Pai que você tem. Então, voltando à pergunta que eu fiz lá no começo desse devocional. Será que às vezes as coisas na nossa vida não estão andando porque Deus já nos pediu um posicionamento de fé e nós ainda não tivemos esse posicionamento? Será que as coisas que Deus já nos prometeu ainda estão no ponto da promessa, porque nós não tomamos o nosso posicionamento de fé para chegar ao cumprimento dessa promessa? Às vezes a gente passa por algumas igrejas, alguns ministérios, e algumas pessoas vêm, né, trazendo revelação, trazendo uma profecia ou algo do tipo. E às vezes Deus tem batido na mesma tecla com você, não para que você fique, uau, Deus está falando que eu vou ministrar a palavra, e Ele usou mais uma pessoa para confirmar que eu vou pregar a palavra. Na verdade, às vezes Deus tem batido tanto na tecla, justamente porque Ele quer que você se posicione como um ministro da palavra, antes mesmo dele te tornar um. Então a gente vê que a fé não é só sobre milagres grandiosos ou sobre promessas que o Senhor fez a nós. Mas a fé é necessária para coisas pequenas, que muitas vezes não acontecem porque Deus já mandou você se posicionar e nós ainda não tomamos o posicionamento e a postura de quem já tem o milagre em mãos. Então, o que eu queria dizer para você nessa manhã é: se Deus te disse algo, se posicione nesse algo muito antes dele acontecer. Porque talvez ele ainda não aconteceu, porque o seu posicionamento é de alguém que ainda não tem fé. E o seu posicionamento não é de alguém que já carrega o milagre em mãos. Até a próxima, tamo junto. Gente, não se esqueçam, se você curtiu esse vídeo, se você gostou, não esquece de mandar pro grupo de jovens, pro grupo de mulheres, pro grupo da sua igreja, mas que essa palavra possa chegar a outras pessoas através da sua vida. Então deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente vai postar. Aproveita e segue no Instagram também, que lá a gente posta bastante coisa. E é nóis!